Olá, boa noite. Juntos mais uma vez para pensarmos sobre o Ceará que queremos no futuro. Que mudanças precisamos incorporar em nosso dia a dia para garantir a qualidade de vida da população nas próximas décadas. O programa Ceará 2050 convida você a pensar o futuro e o fortalecimento de todos os municípios do estado para juntos construirmos o Ceará que queremos. Um projeto coordenado pela Universidade Federal do Ceará e formado por cada cearense, representantes de órgãos do governo, de entidades públicas e privadas e da sociedade civil. O governo do estado do Ceará vem fazendo um esforço valoroso na construção de um novo ciclo de desenvolvimento com ações que devem ser desenvolvidas nas próximas 3 décadas. O estado quer acelerar o crescimento econômico em áreas essenciais, com base em pesquisas, debates com a sociedade civil e análise de experiências bem-sucedidas em outras regiões. O processo de construção do Planejamento Estratégico Ceará 2050 já percorreu 14 regiões de planejamento do estado para debater os principais anseios para o Ceará que queremos daqui a 30 anos. É também o tema do nosso programa de hoje, que tem a participação do presidente da APRECE, Associação dos Municípios dos Estados do Ceará, Nilson Diniz, prefeito do município de Cedro, e o presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Tecnologia, Roberto Cariri, também secretário do Desenvolvimento Econômico de Pacajus. Sejam bem-vindos ao Ceará 2050. O desenvolvimento do estado passa prioritariamente pelo fortalecimento dos municípios. É isso, doutor Nilson? Eu acho que esse é o grande ganho que a gente vai ter que pensar para o Ceará, né? A gente passa primeiro por um grande desafio que é, nesse momento que se fala em Brasília em muitas construções de reformas, eu acho que para fortalecer não só dependendo do estado, mas nós precisamos de fazer um novo pacto federativo, né, a nível nacional, onde a gente possa delimitar de maneira assim bem clara qual é o papel, qual é a função do município e quais são as políticas que serão de responsabilidade dos municípios. Ao longo do tempo, essas políticas foram colocadas cada dia uma mais e outra, sem a devida construção de um orçamento. E aí nós temos aí várias políticas com subfinanciamento, entrega de serviço de qualidade duvidosa, e isso tem dado aos municípios um grande prejuízo à nossa população. E a gente sabe que eles são desiguais, né? Então a gente precisa entender e compreender que há necessidade primordial de agora, num governo federal novo, de estabelecer uma nova política de pacto federativo. Eu acho que esse seria um ponto de partida para os municípios, não só do Ceará, mas a nível nacional. O Ceará tem um grande desafio, né? O Brasil já vem há algum tempo com dificuldade para crescer, com PIBs às vezes até negativo, 2 anos consecutivos, PIBs pequenos. Esse ano já tem uma expectativa de um PIB de 1%, já caiu o que já vinha se programado. E o Ceará conta com mais de 4% da população e um PIB de 2 ponto alguma coisa em relação ao nível nacional. Então nós temos que trabalhar muito, né, nos próximos anos para ficar igual ao Brasil. Nós, quer dizer, representamos 50% do PIB, sim, em média para as pessoas, né, per capita. Então nós precisamos evoluir muito. Então há um desafio muito grande, isso passa necessariamente para se organizar políticas dos municípios. E esse eu acho que é um papel importante. O Ceará tem um exemplo muito bom, que são várias políticas que são vencedoras, mas tem uma que está assim dando um exemplo muito bom, porque não foi necessário grandes investimentos, mas simplesmente a questão de foco, cooperação, ação, avaliação, premiação e reconhecimento, que é a questão do PAIC, né? O governo do estado, nos últimos anos, nos últimos 11 anos, fez aí esse pacto com os municípios, tá certo? Um pacto para a gente poder melhorar a educação. Isso deu uma alavancada. Hoje nós temos aí referência de escolas públicas no Brasil, tá certo? É um trabalho do estado coordenado, mas os municípios estão inseridos dentro desse processo.
há todo um processo de diagnóstico, de monitoramento, de avaliação, de premiação e reconhecimento. Então, eu acho que esse modelo é um modelo extremamente exitoso e a gente espera que a gente possa, na discussão desse Ceará 2050, possa encontrar, juntamente com o Estado, novas projeções de modelos semelhantes de cooperação, para que a gente possa crescer muito e muito mais, porque nós precisamos crescer acima do Brasil para que a gente possa, num curto espaço de tempo, ou talvez num tempo que seja mais apropriado, Alberto, a gente possa se igualar pelo menos ao Brasil no termo de PIB, tá certo? Então nós temos aqui um Ceará desigual, né, ainda também com relação às regiões, mas com grande esperança que a gente possa aí um novo pacto e um novo modelo para que a gente possa trabalhar isso no estado do Ceará. O senhor viu, então, com esse específico, né, da educação, uma forma dos municípios participarem mais, que hoje a gente vê que todos os municípios, acho que estão inseridos nessa parte da questão, nesse compromisso com a educação, uma forma, então, do compromisso, ou do município tomar para si, né, esse primeiro desafio na questão da educação e participavam todos juntos para que cresçamos juntos? Exatamente. Eu acho que vai ser o modelo, né, que o governo, até o ano passado, ele aprovou uma lei, a lei complementar da governança interfederativa, que ele fala muito sobre a questão das 14 micro-regiões, né, das 14 regiões administrativas. E dentro desse contexto da governança interfederativa, há primeiro um trabalho de se fazer uma ação coletiva, um trabalho de interesse político comum a todos os municípios, política de cooperação, não só na educação, mas em todas as áreas, né? São 11 áreas que o governo delimitou, mas podendo alcançar outras áreas, né? O importante é que a gente comece a entender que não dá para viver isolado, né? Não pode ser um por si, Deus por todos, né? Nós precisamos entender que a gente vive num contexto regional de dificuldades, precisamos racionalizar os nossos recursos, a gente precisa entender que o governo precisa, e aí a gente precisa compreender alguns instrumentos que o governo trabalha, né? Tanto os governos municipais como do Estado e a União. E a gente precisa coordenar esses projetos. Primeiro, por exemplo, o plano plurianual, ele é feito a cada ano que inicia nos governos municipais, e esse ano o governo do Estado está fazendo o seu plano plurianual. Então é necessário que cada um realmente olhe para seus problemas internos, naturalmente, mas é preciso que esses planos plurianuais, como instrumentos de trabalho e de projeção a médio prazo, a gente possa começar a ter vínculos com o próprio plano plurianual do Estado, num sentido de que a gente possa, algumas políticas, elas possam ter as diretrizes do governo, a gente possa coordenar, possa se somar, né, os poucos recursos do município com o do Estado, para que a gente possa focar em pontos em comum. É claro que eu vou ter a minha individualidade, as minhas necessidades locais, mas é muito importante. E, além disso, trabalhar com essa lei que o governo já sancionou, que é essa lei da governança interfederativa, no ano de 2018, é justamente começar a implantar também os planos de desenvolvimento urbano integrado dessas 14 micro-regiões. E dentro deles está fazer esse plano plurianual, quer dizer, a gente começar a discutir o Estado, as nossas regiões e os municípios de maneira que eles possam olhar entre si. Porque hoje a gente tem o plano plurianual do meu município, ele olha para ele, o do município do Roberto para o município dele. Mas a gente precisa enxergar todo mundo junto ao mesmo caminho, tá certo? Não só a nível municipal, mas também a nível de Estado. E eu acho que esse é um grande desafio que esse Ceará 2050 tem que começar a pensar às vezes podemos até aqui especificar uma política, seja na educação, seja na saúde ou qualquer uma outra coisa, mas o primeiro momento que tem é a gente começar a pensar de maneira que a gente possa construir de maneira coletiva esse processo de construção, né, com uma grande bandeira da gente diminuir essas diferenças, não diferenças só
eu contei a diferença do estado do Ceará para o Brasil, mas dentro do próprio estado nós temos muitas regiões que são extremamente desiguais, com PIBs muito baixo, tá certo? E que a gente precisa, a médio prazo, o governo entender que é preciso interferir. O governo precisa dar uma diretriz de modificar o perfil daquilo ali com uma intervenção de política pública para que a gente possa, ao longo de um tempo, já que nós estamos projetando para 30 anos, a gente possa ir diminuindo essa diferença que existe entre os municípios e entre as regiões. Então, esse eu acho que é o grande desafio, é a grande perspectiva que eu vejo do Ceará 2050, porque tive a oportunidade de participar lá no Cedro. A gente fez um encontro regional lá no Cedro, na região Centro-Sul, com muitos prefeitos, vice-prefeitos, membros do CDL, dos sindicatos rurais, sindicatos patronais, cooperativas, o Sistema S, enfim, a sociedade civil organizada discutindo um momento importante para que a gente pudesse, naquele momento ali, começar a sonhar com um Estado mais igualitário. Eu acho que essa palavra intensificar, eu acho que intervir, ela cabe muito bem. Porque as distâncias, as ilhas, essas diferenças, eu fico assim, impressionado, Natália, para a gente discutir e chegar no município onde eu tenho hoje um quinto dos municípios, ou da sociedade, ou da população, no Bolsa Família. Então você tem um conjunto de vulnerabilidade alimentar, você tem um conjunto de vulnerabilidade social, um conjunto de vulnerabilidades que, se não intervir da forma que o prefeito colocou muito bem, se a gente não intervir isoladamente, que é algo, a gente falar de desenvolvimento em São Gonçalo do Amarante, outra coisa é falar de desenvolvimento em Aiuaba, em Novo Oriente, em Baixio, em Aurora, né? Ou mesmo no Sertão Central, em Solonópolis, por exemplo, Milhampe, que é Carneiro. Então, esse conjunto de fatores da gente intervir e pensar nesse Ceará de 2050, nós temos que pensar, ir pensando e agindo ao mesmo tempo. Porque hoje, no nosso Ceará, hoje à noite, uma grande quantidade de pessoas não vão almoçar na Terra do Sol. Uma grande quantidade de pessoas não tomaram o café da manhã. Uma grande quantidade de pessoas não estão imaginando o que é o Ceará de 2050. Eu, aproveitando esse convite, eu fui conversar com os alunos do Enem, né? Eu provoquei uma reunião com os alunos do Enem, o que eles imaginam para 2050. E eu fiquei surpreso com o tamanho do abismo, com o vazio, com o encontro com nada, ou não acreditar em poucas coisas, não acreditar na gestão, não acreditar nessa oportunidade de desenvolver. Há alguns anos atrás eu fiz parte de um programa que era transformar o Ceará entre os maiores produtores de mel do Brasil. E projetamos isso em 94 para 2014. E realmente nós ficamos entre o segundo e o terceiro maior produtor de mel do Brasil e um dos grandes maiores exportadores de mel do mundo. Mas é um conjunto de ferramentas, é o município, é o estado, como colocou o prefeito, é o município se projetando individual e coletivamente na micro-região ou na macro-região. E nós temos muitas ilhas de prosperidade no Ceará. Agora, essas ilhas precisam ser lapidadas. Como nós temos tempo para falar em floricultura, sim, na região da Ibiapaba, como nós podemos falar em melhorar a produção de siriguela, que sai, 20, 30, 50 caminhões de siriguela da Chapada do Araripe, como podemos falar de reflorestamento no Ceará, como podemos falar de cinturão digital, que é um dos mecanismos aí que foi socialmente justa distribuído no Ceará, mas que o acesso não chegou. Como nós podemos falar em cinturão digital se a gestão documental do município ainda anda a gente folheando, preenchendo os documentos, que a cada gestão esse lastro de gestão documental se some, ou a gestão digital se some. Então, esses mecanismos de desenvolvimento, a gente falar de PIB, nós estamos agora, imagine que de janeiro para cá nosso PIB decresceu 16 vezes, né? Nossa bolsa despencou, o dólar aí teve em alta, o desemprego em alta. Então você tem um conjunto de ferramentas. E o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para o semiárido,
nós vamos olhar para as serras, nós vamos olhar para a caatinga, nós vamos olhar para o mar, fazer as políticas de desenvolvimento marítimo, de pesca, vamos olhar para o artesanato, enfim, nós temos um conjunto de fatores que eu acho que eu gostei muito dessa palavra, da gente intervir imediato. Nós vamos intervir hoje pela fome, intervir pela gestão de documentos, de digitalização, de tecnologia, ou nós vamos ficar com o discurso dos 4 hubs, nós vamos falar de porto de Rotterdam, nós vamos falar de aeroporto, nós vamos falar de cabo submarino, ou vamos falar da fome que é latente hoje, né? Dessa reconstrução e essa proposição da gente unir as micro-regiões. Hoje nós temos, como disse o prefeito, nós temos 6, 7 anos de seca, Sim. mas nós temos 6, 7 anos de crescimento na bacia leiteira. Então nós temos muitos pontos assertivos. Então eu acredito que o holofote nosso, essa forma inteligente que o Ceará pensa e que está trabalhando, que está focando, nós temos que intensificar, nós temos que acelerar e compartilhar essas decisões que são assertivas. Eu estive agora na abertura do Fórum de Desenvolvimento na região de Itapipoca, e aquele município tem 80 mil pessoas no Bolsa Família. Então eu fico me imaginando como é um gestor com uma população de 130 mil pessoas, 80 mil no Bolsa Família, menos 10 mil pessoas de carteira assinada e o restante. E a dor na sociedade. Então isso é um desafio muito assim, complexo, né? A gente tem um conjunto de ferramentas como os Institutos Federais de Educação que estão aí com o direcionamento tecnológico, com o foco, e que a gente precisa transformar, porque eu sou um produtor rural, né? Eu estou até na parte do desenvolvimento econômico, não na agricultura, atualmente. E esse foco, se a gente não buscar a capacitação, não buscar a preparação, quando a gente fala de desenvolvimento, na verdade a gente corre o risco de haver uma grande migração do vizinho pelaquele vizinho, prefeito, que pensou estrategicamente e que não foi compartilhada. Então, de repente, uma ilha, digamos, nós estamos trabalhando agora a gerar 2, 3 mil empregos no município de Pacajus, mas de repente aquele problema, aquela oportunidade que a gente está construindo, eu posso trazer 20, 30 mil pessoas para a cidade e ter um grande problema social. Isso. Porque o Vale do Caju, a região que é a vizinhança, o município de Pacajus, ele tem grandes fatores de problemas sociais, né? Então a metade da minha população está no Bolsa Família. Então isso me preocupa demais, onde essas pessoas vão morar, como está a educação. E eu fui conversar com os taxistas, qual é a expectativa de um taxista que está na rua? Qual é a expectativa da juventude? Eu fui conversar com os universitários, falando de 2050. Eu queria escutar qual era o comportamento. E geral a resposta? Não sei. Eu vou dizer que não a é maioria? Geral. Não é geral, mas que a maioria é um vazio, é um abismo, né? A gente pensar em 2050. Então, essa forma de vocês apresentar, de trazer esse debate, de trazer as instituições, de trazer a educação, de descentralizar o PIB do Ceará, porque o PIB do Ceará está em 3 ilhas, está na metropolitana, está na metropolitana do Cariri e na metropolitana de Sobral. Então, quando você sai de Sobral e anda 15 quilômetros, você chega em Forquilha, que nós tivemos uma peste suína agora, tivemos um problema sério de sanidade animal, e que o Vietnã está passando por isso agora. Outros países, China passou por isso, né? Ou está passando. Então, esse problema de sanidade, nós temos aí alguns intempéries que a gente precisa corrigir com uma certa rapidez, e eu acho que compartilhar como está essa provocação do prefeito que já fez na região dele é uma ótima ideia, é uma excelente ideia, né? Por que não fazer em todos? Eu vou ter que fazer então o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Ceará 2050. Apoio Cultural Via Direta.